Bom, como nós demos já a informação, a presidente do STJ, Laurita Vaz, afirmou que o desembargador Rogério Favretto não tinha competência para mandar soltar Lula no último domingo. Ela usou inclusive a expressão perplexidade intolerável e insegurança jurídica. E quem conversa conosco agora é a ex-ministra do STJ, ex-corregedora do CNJ, Eliana Calmon. Ministra, bom dia, obrigado pela atenção. Alô, ministra. A linha caiu, inclusive a ministra fez um posicionamento ontem, afirmando que o desembargador que mandou soltar Lula usou a magistratura para criar um fato político. E ela é uma pessoa muito crítica e atacou essa decisão que foi tomada na última sexta-feira. No último domingo, a Jovem Pan fez uma ampla cobertura falando sobre esse caso, as idas e vindas da decisão da Justiça, e inclusive com as manifestações dos principais envolvidos. E ela, a ex-ministra Eliana Calmon, do CNJ, conversa conosco agora, contato restabelecido. Tudo bem, ministra? Bom dia. Muito bom dia. Ministra, a senhora fez críticas a esse posicionamento que nós acompanhamos no último domingo. Eu pergunto para a senhora, isso mostra o que em relação à área da justiça? É uma interferência política? Que leitura que a senhora faz disso e também dessa manifestação já de ontem da presidente do STJ? Veja bem, eu entendo que a manifestação da ministra Laurita Vaz, ela foi muito precisa. Ela foi uma manifestação, inclusive, bem enxuta, com poucos palavreados, mas ela resumiu muito bem tudo o que aconteceu. Eu vejo este episódio de domingo como um fato isolado. Isto não é absolutamente comum dentro do Poder Judiciário. Foi um fato isolado, e tanto foi que causou esta perplexidade. E eu verifico que se tratou de um fato político e que foi jurisdicionalizado em razão vamos dizer assim, interferência indevida de um magistrado que levou para o judiciário uma questão político-partidária própria dele. E desta forma causou todo este embaraço. De forma que isto não vai causar nenhuma moça no Poder Judiciário, porque, como eu disse e reafirmo, foi um fato isolado. Ministra Eliana Calmon, bom dia, Marco Antônio Villa, ministra. Deixa eu perguntar uma questão para a senhora, mas mesmo assim o judiciário saiu bastante arranhado, né? Porque, assim, para a população em geral, os acontecimentos do último domingo, em especial, pegou muito, para falar uma linguagem mais popular, pegou muito mal, né? Porque ninguém entendia a princípio o que estava acontecendo, porque o desembargador, em 3 medidas sucessivas, chegou a exigir, inclusive estabelecendo o horário, em certo momento, que era 5h10, 17 horas e 10 minutos do período da tarde, para a libertação do Lula, e criou aquele impasse que só foi resolvido quando, já às 7h30 da noite, o presidente do TRF da 4ª Região, desembargador Thompson Flores, deu um despacho negando as decisões do senhor Favretto e voltando o processo para o juiz original, ou seja, natural, melhor dizendo, que era o desembargador Gebran Neto. Isso acabou, queremos ou não, né, ministro? Não sei, eu queria ouvir a opinião da senhora, desgastando, ao menos, claro que não é o Poder Judiciário no seu total, mas isso acabou pegando mal, né? Muito mal, muito mal. Por quê? Porque o Poder Judiciário, ele é o poder moderador. É aquele poder que pacifica a sociedade, decide sobre os conflitos, afasta as conturbações. E, no caso, ele terminou criando uma polêmica que se estendeu por todo o dia, e isso foi péssimo para o Poder Judiciário. Daí porque é necessário que seja tomada uma posição pelos órgãos de controle do Poder Judiciário para que isso não volte a se repetir, porque realmente foi um tumulto causado e levou, inclusive, à manifestação de outras autoridades que estavam atendendo às emergências, que hoje se diz,
não deveria, então, o relator do caso, o presidente da corte, se manifestar, o juiz Sérgio Moro não deveriam ter se manifestado na questão, mas foi para atender a uma espécie de um grande incêndio. A decisão do desembargador do Rio Grande do Sul foi de tal ordem que foi necessário que, de imediato, se tomasse uma providência. E foi o que fez o relator do caso, o presidente da corte, advertidos pelo juiz Sérgio Moro, que foi indicado como autoridade coatora. Por isso que ele entrou no caso. Ele foi citado como autoridade coatora e a autoridade policial a ele se dirigiu por isso, né? De forma que todas essas interferências de todas essas autoridades foi para atender a essa emergência criada por um imbróglio provocado por uma questão eminentemente política, porque juridicamente não tem nenhuma conotação. Ministra, a senhora que foi uma dura corregedora da justiça do nosso país, como é que a corregedoria vê? É possível uma punição para um juiz que haja assim, não? Por interesse político? Veja bem, eu não quero me adiantar ao que pode ser visto uma possível punição do Corregedor Nacional de Justiça. Mas eu vejo isso como um fato muito grave, porque é um fato que pode ensejar, vamos dizer assim, exemplos não dignificantes para a justiça. É preciso que seja coibida esta prática, porque, na realidade, o desembargador do Rio Grande do Sul terminou por transgredir diversas normas. A primeira das normas é do próprio regimento interno do tribunal e também da resolução 71 do Conselho Nacional de Justiça, que esta resolução 71, ela disciplina todos os casos em que o magistrado plantonista pode funcionar. E se nós formos verificar todos os considerandos desta resolução e os dispositivos nela contidos, nós vamos verificar que não havia urgência, não havia fato novo, não houve a manifestação sobre um processo já decidido e até mesmo fora da competência do próprio tribunal, porque esta questão, já vista pelo STJ, já estava no Supremo Tribunal Federal. Ministra, ainda assim eu insisto, o artigo 319 do Código Penal, que trata da prevaricação, define como uma das formas da prevaricação a prática de ato contra expressa disposição legal para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O juiz prevaricou, ministra? No meu entendimento, sim. Ele estava ciente do que estava fazendo e todos os passos que pontuam este ato, esta decisão do magistrado, indica exatamente isso. Porque, veja bem, se tratou de um domingo onde não havia urgência, foi criado um fato que eles dizem que é fato novo, e fato novo não havia porque a candidatura, a pré-candidatura já era público e notório. Enfim, todos os aspectos infringidos pelo magistrado foram pontuados com muita pertinência pela ministra Laurita Vaz. A decisão dela, me pareceu, pelo que eu vi no noticiário, foi exemplar. Desta forma, eu entendo que a Corregedoria possivelmente adotará um posicionamento para que isto não venha a acontecer.
Ministra, volte a acontecer. pois não. Ministra, olha, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza da senhora e contamos com a senhora numa próxima vez. Obrigado, viu? Tá. Eu aqui agradeço a oportunidade de falar para os nossos ouvintes. Obrigado, Josebal. É uma declaração pesadíssima da ministra que acaba de se despedir, não é? E realmente, né, na definição legal, houve prevaricação. O artigo 319 define claramente retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Se ele decidiu para satisfazer o seu interesse de petista, prevaricou. Só uma menção, quando a senhora... eu ia falar Laurita Vaz, Eliana Calmon. Eliana Calmon. Eu também esqueci o nome dela. Eliana Calmon, que deve ser, acho que, parente do Pedro Calmon, não sei. Ela fez referência que o Poder Judiciário devia ser um poder moderador. Eu queria só fazer uma menção que ela fez, claro, no sentido mais vulgar não é normal, não é o poder moderador da Constituição de 1824, que é de arrepiar os cabelos. Eu vou ler o título 5º, capítulo 1º, que diz o seguinte, artigo 98. O poder moderador, a Constituição de 24, só lembrar, vigorou durante todo o Império. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Artigo 99, e esse é de arrasar, hein? A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. É terrível, porque muita gente fala sobre o poder moderador. Precisamos falar do poder moderador. Isso é quem inventou foi o Benjamin Constant, não o Benjamin Constant nosso, o francês, não o brasileiro. Não o brasileiro. É de arrasar isso daqui. Imagina esse artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Então, os que defendem o restabelecimento da monarquia, preparem uma Constituição, mas, por favor, não coloque o título 5º do imperador, o capítulo 1 do poder moderador, que realmente não dá, né?